Saudações, turma! Beleza? O assunto da aula de hoje é termodinâmica. Vamos aprender o que é a capacidade térmica de um corpo, o que é o calor específico de um corpo e o que é o calor latente de um corpo. Vamos entender como que funciona a lei zero da termodinâmica e o princípio da troca de calor entre os corpos em um sistema. Resolvo alguns exemplos de exercícios e deixo os 5 propostos no final. É importante que você tente fazer, porque na próxima aula eu farei a correção de todos eles. De maneira que você vai ter a oportunidade de avaliar quantos você acertou e quantos você errou. Prestem bastante atenção nos detalhes. E qualquer coisa, já sabe, né? É só perguntar. Bons estudos, boa aula e vamos lá! A termodinâmica, ela estuda diversos fenômenos e sistemas físicos onde ocorrem trocas de calor e transformações de energia e também variações de temperatura. Vamos começar, primeiramente, falando sobre capacidade térmica. Para isso, vamos considerar um corpo que inicialmente se encontra a uma temperatura T0 e vamos acrescentar caloria a esse corpo. Quando nós acrescentamos caloria a esse corpo e medimos novamente a sua temperatura, a gente observa que vai haver um aumento de temperatura desse corpo. Então, toda vez que a gente acrescenta caloria a um corpo, esse corpo ele aumenta a sua temperatura. E toda vez que nós retiramos caloria de um corpo, esse corpo diminui a sua temperatura. Isso quer dizer que a caloria que se acrescenta a um corpo está relacionada com a variação de temperatura que esse corpo experimenta. Tá? Bem, a variação da temperatura, ela se calcula como uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Nós aprendemos isso na primeira aula. Aqui eu chamei a temperatura final de T1 e a temperatura inicial de T0. Então, nós temos que a variação de temperatura é igual a T1 menos T0. Experimentalmente, a gente pode perceber que a quantidade de calor que se acrescenta a um corpo é diretamente proporcional à variação de temperatura que ele experimenta. O que significa ser diretamente proporcional? Significa que se eu dobrar a quantidade de caloria acrescentada ao corpo, eu também dobro a variação da sua temperatura. Se eu triplicar a quantidade de calor acrescentada ao corpo, eu também triplico a variação da sua temperatura. Se eu quadruplicar a quantidade de caloria acrescentada ao corpo, eu quadruplico a variação de temperatura e assim sucessivamente. Se eu dividir por 2 a quantidade de caloria acrescentada ao corpo, a variação da sua temperatura também fica dividida por 2. Se eu dividir por 3 a quantidade de caloria acrescentada ao corpo, a variação da sua temperatura também fica dividida por 3. E assim sucessivamente. Isso significa que a quantidade de caloria acrescentada ao corpo e a variação de temperatura experimentada por ele são grandezas diretamente proporcionais. Matematicamente, isso significa dizer que se eu pegar a quantidade de caloria acrescentada ao corpo e dividir pela variação de temperatura, eu vou ter sempre o mesmo valor, que é um valor constante, que eu vou chamar de C, e vou dar o nome de capacidade térmica. Tá? A única coisa que eu preciso para que esse valor seja constante é que eu faça esse experimento sempre com o mesmo corpo, tá? Que eu não varie a massa do corpo e nem troque o corpo. Então, eu vou ter que esse valor sempre constante. Por quê? Porque essa capacidade térmica, que é o resultado da razão entre a quantidade de caloria acrescentada ao corpo e a variação de temperatura, ela depende da substância que é feito o corpo e também da quantidade de massa que tem o corpo. Ok? Bem, vamos falar um pouquinho de condutores térmicos e de isolantes térmicos, tá? Depois a gente volta novamente a falar lá sobre a capacidade térmica. O que é um condutor térmico?
Condutor térmico é um material que ele tem facilidade em aumentar a sua temperatura ou diminuir quando se acrescenta caloria ou se retira caloria desse material. E o isolante térmico é um corpo que já tem mais dificuldade em variar a sua temperatura quando você acrescenta ou você retira caloria a esse corpo, ok? A nível de exemplo, vamos pensar no cobre e na borracha. Cobre é um metal, né? Então, se a gente aquecer o cobre, ou seja, se a gente colocar ele no fogo, por exemplo, acrescentando, né, obviamente, caloria a ele vai experimentar uma certa variação de temperatura, né? Ele vai passar de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Se fizermos o mesmo processo com a borracha também vai variar a sua temperatura, né? Também vai aumentar de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Só que o que a gente vai perceber é que o cobre ele vai variar muito mais a sua temperatura do que a borracha. Ou seja, ele vai esquentar muito mais do que a borracha. Isso acontece porque os metais são bons condutores térmicos. Tá? Já a borracha, a madeira, o lã, o ar, o vidro, o papel, o isopor, entre outros, são bons isolantes térmicos. Ou seja, eles têm mais dificuldade em aumentar a sua temperatura. Ok? Então, a gente pensa o seguinte, se você tem uma bebida e você quer manter essa bebida gelada por mais tempo, sem o auxílio da geladeira, geralmente o que você utiliza? Né? Uma caixa chamada caixa térmica, ou a mais comum e a mais conhecida, que é o quê? Uma caixa de isopor. Então você coloca a bebida dentro do isopor, fecha a caixa, e a bebida vai ficar gelada por mais tempo, porque o isopor ele vai isolar, né, os processos de trocas de calor entre a bebida e o ambiente. É claro que esse isolamento ele nunca é 100%. Então, alguma hora a bebida vai esquentar, mas isso vai retardar, vai atrasar o processo de troca de calor entre a bebida e o ambiente. Né? E quanto mais bebida você colocar, mais gelada ela vai se manter. Se você colocar uma latinha só, ela vai esquentar muito mais rapidamente do que se você colocar umas 15 latinhas dentro do isopor. Entendeu? Então, vimos aqui, né, alguns exemplos de isolantes térmicos e de condutores térmicos. E também vimos que a variação de temperatura depende da substância que é feito o objeto. Tá? Então, agora estamos em condições de falar sobre calor específico. Bem, o calor específico ele é a capacidade térmica de uma unidade de massa da substância. No caso, a gente vai utilizar 1 grama. Como é que funciona isso? Aquele mesmo corpo que a gente fez o experimento lá inicialmente, que deu uma capacidade térmica C, né, que é igual a Q dividido por ΔT, vamos pensar que agora a gente parta ao meio aquele corpo de forma que a gente consiga dividir a sua massa exatamente em 2. E a gente, né, faz de novo o mesmo experimento, só que agora com a metade da massa. A gente vai perceber que a capacidade térmica, ou seja, a razão entre a quantidade de calor acrescentado ao corpo e a variação de temperatura do corpo, a gente vai perceber que essa capacidade térmica também vai ficar reduzida à metade. A mesma coisa acontece se a gente dividir por 3 a massa do corpo. A capacidade térmica também vai ficar dividida por 3. Isso significa o quê? Que quanto mais eu diminuo a massa do corpo, mais eu diminuo a sua capacidade térmica. E quanto mais eu aumentar a massa do corpo, mais eu aumento a capacidade térmica. Isso a gente pode, a nível de exemplo, pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando a gente tenta fazer gelo, por exemplo, no freezer, né? No congelador. Geralmente a gente coloca a água para poder se transformar em gelo em formas, com reservatórios bem pequenininhos, onde você bota um pouquinho de água em cada reservatório daquele e põe no freezer. Por que é feito assim? Porque você colocando pouquinha água, você vai ter uma massa bem mais reduzida de água. Isso vai fazer com que a capacidade térmica seja menor, ou seja, ela vai variar a sua temperatura mais rapidamente.
ela vai aumentar, no caso, né, diminuir a temperatura, que é o processo que ocorre quando você coloca um objeto dentro da geladeira, vai diminuir essa temperatura mais rapidamente. Então você vai ter gelo mais rapidamente. Por outro lado, se você colocar, sei lá, 5 litros de água de uma vez só numa vasilha grande, no freezer, vai demorar muito mais tempo até a água congelar. Porque aí você vai estar aumentando a capacidade térmica da água, do corpo que você colocou lá dentro. Então, capacidade térmica tem a ver com a substância que é feito o corpo e também com a massa. Mas se você considerar apenas 1 grama, tá, desse corpo, ou seja, se você considerar que o corpo tem massa M, então ele tem M gramas. Se você dividir por M, né, a massa desse corpo, você vai ter 1 grama do corpo. Se você considerar apenas 1 grama do corpo, então a gente viu que a capacidade térmica também vai ficar dividida por M. Né? E isso é uma relação direta, ou seja, o que isso significa? Que é diretamente proporcional à capacidade térmica do corpo e à massa do corpo. Isso significa que se eu dividir a capacidade térmica do corpo pela massa do corpo, eu vou ter sempre o mesmo valor. Então não importa a quantidade de massa que o corpo tem, não interessa. Eu vou lá, calculo a capacidade térmica dele, pego essa capacidade térmica, divido pela massa dele, então eu vou ter sempre um valor constante, que eu vou chamar de Czinho, e vou dar o nome de calor específico. O calor específico, ele é a quantidade, tá, de caloria necessária para que de 1 grama de um certo corpo, você consiga variar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, quando você trabalha com apenas 1 grama do corpo, fica melhor, porque aí você sabe o calor, você sabendo o calor específico do corpo, é a mesma coisa de saber a capacidade térmica de 1 grama do corpo. E se você sabe a capacidade térmica de 1 grama do corpo, para você saber de 2 gramas, é só multiplicar por 2. Para saber de 3 gramas, multiplica por 3. Saber de 4 gramas, multiplica por 4. E assim vai. Ou seja, se você sabe o calor específico do corpo, basta apenas você multiplicar esse calor específico pela massa do corpo, que você vai ter capacidade térmica. Tá? Então você já consegue tirar aí da equação a massa do corpo. E você vai se preocupar apenas com que tipo de substância que é o corpo. Então, o calor específico, ele vai depender apenas do tipo de substância que o corpo é feito. Tá? Fica melhor para você poder calcular as coisas, porque, como eu disse, para saber a capacidade térmica, multiplica pela massa do corpo e pronto. A unidade do calor específico é caloria por grau Celsius. A gente abrevia assim, cal/G grau Celsius, ok? Vamos falar agora de um outro tipo de calor chamado de calor latente, que também é muito importante. Para isso, a gente vai imaginar que aquele experimento lá do início da aula, a gente vai continuar fazendo, ou seja, vamos continuar acrescentando caloria ao corpo, e ele vai variando a sua temperatura, a gente vai acrescentando caloria, ele vai aumentando a temperatura, aumentando, e a gente não para, continua acrescentando caloria. Vai chegar um determinado momento que a gente vai observar que a temperatura do corpo vai parar de aumentar, tá? Não vai variar mais, vai parar de variar. Você vai continuar acrescentando caloria, mas o corpo não vai variar mais a temperatura. Mas se você insistir, e mesmo assim você continuar acrescentando caloria, você vai perceber que o corpo ele vai sofrer uma mudança de estado físico, tá? Como, por exemplo, do sólido para o líquido. Ele vai sofrer uma mudança de estado físico, onde essa mudança de estado físico ela se dá justamente por causa do acréscimo de caloria que está sendo dado ao corpo, certo? A gente consegue, através de experimentos, mostrar que a quantidade de calorias que você acrescenta ao corpo, tá? Se você dividir pela massa do corpo, certo? Veja bem, a quantidade de caloria necessária para que o corpo experimente uma mudança de fase, tá? Ou seja, passe de uma fase para outra, do sólido para o líquido, por exemplo. A gente consegue perceber que essa quantidade de caloria ela é diretamente proporcional à massa do corpo. O que isso significa? Que quanto maior o corpo, mais difícil é ele experimentar uma mudança de fase. Então, por exemplo, se você pegar um cubinho
de gelo e tirar da geladeira, colocar em cima da pia, e você marcar o tempo que ele derrete, ele vai derreter em um certo tempo. Agora, se você pegar uma barra de gelo, daquelas que a gente compra, né, para poder, geralmente, para gelar bebida, se a gente pegar essa barra de gelo e deixar ela derreter, você vai ver que ela vai demorar muito mais tempo para derreter do que o cubinho de gelo. Por que isso acontece? Porque a massa da barra de gelo é muito maior. Então, esse calor latente, ele é diretamente, ele é uma constante, né, que depende da quantidade de calor necessária para o corpo mudar de estado físico e da massa do corpo, ok? Essa constante a gente vai dar o nome de calor latente, já falei aqui, e a gente vai representar pela letra L, tá? Então a gente vai ter que L é igual a Q dividido para M. Então o que é L? É a quantidade de caloria necessária para mudar o estado físico de 1 grama de certa substância. Porque quando eu pego a quantidade de caloria necessária para mudar o estado físico de um certo corpo e divido pela massa, na verdade o que eu estou calculando é a quantidade de caloria necessária para mudar o estado físico de 1 grama de um corpo, tá? De um certo corpo. Cada corpo vai possuir um calor latente diferente, que novamente vai depender da substância que ele é feito. A unidade do calor latente é caloria por grama, então é cal/G. A gente denota desta maneira, ok? Tudo isso no Sistema Internacional de Medidas, o SI. Beleza? Ok, então. Vamos ver um resumo aqui, então? O que a gente viu na aula de hoje? Capacidade térmica, calor específico e calor latente. Então vamos às fórmulas matemáticas agora, que são importantíssimas para os nossos cálculos, para a resolução de exercícios. O que é a capacidade térmica? É a razão, né, a divisão, entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. O que é o calor específico? O calor específico é a divisão, a razão, entre a capacidade térmica e a massa do corpo. E o que é o calor latente? É a razão entre a quantidade de calor necessária para que o corpo experimente uma mudança de estado físico e a massa do corpo. Beleza? Então, do 1, né, a gente tira aqui a quantidade de calor necessária para que o corpo experimente uma certa variação de temperatura, vai ser a capacidade térmica do corpo vezes a variação de temperatura. Do 2, a gente tira, isso eu já falei antes, né? A capacidade térmica de um corpo é a massa vezes o seu calor específico. Do 3, a gente tira, que é a quantidade de calor necessária para mudar, né, o estado físico de um certo corpo, é a massa do corpo vezes o calor latente do corpo. Então, essas três grandezas são muito importantes para a gente. Capacidade térmica, calor específico e calor latente. Ok? A capacidade térmica, a gente viu que depende da massa e da substância que é feito o corpo. O calor específico, ele depende apenas da substância que é feito o corpo. Assim como o calor latente, depende apenas da substância que é feito o corpo. Tá bom? Então, para cada substância, vai ter um calor latente diferente, ok? Então, a gente pega a massa do corpo, multiplica pelo calor latente, e a gente tem direitinho a quantidade de caloria necessária para o corpo mudar de estado físico. Se a gente juntar 1 e 2 aqui, né? Nesse 1 e nesse 2, ou seja, trocar esse C aqui por esse MC, né? Aqui no 1, eu tiro o C e boto no lugar MC. Então, a gente vai ter que MCzinho, né? MCzinho vezes ΔT é igual à quantidade de caloria necessária para variar de ΔT graus Celsius m gramas de uma certa substância com um calor específico Czinho. Beleza? Ok, então. Agora vamos resolver alguns exercícios, tá? A gente tem que prestar muita atenção nesses exercícios, porque o que vale são os detalhes. Então, cada informaçãozinha que o exercício der, a gente tem que levar em consideração. A gente tem que primeiro anotar tudo bonitinho, depois pegar as fórmulas, tentar entender onde se encaixa cada coisa e ir fazendo. Antes da gente resolver esse exercício, vamos relembrar aqui a lei zero da termodinâmica. Tá? O que a lei zero da termodinâmica diz? Ela diz que todos os corpos de um sistema eles tendem a trocar calor entre si até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, ficar na mesma temperatura. Ok? Então, por exemplo, quando você coloca uma comida dentro da geladeira, né, e fecha a sua geladeira, a geladeira, o que a geladeira faz? A geladeira ela retira o calor, né,
dos alimentos que estão lá dentro. Então, os alimentos vão perdendo calor, vão perdendo calor, vão perdendo calor, até entrar em equilíbrio térmico com a geladeira. Ou seja, quando a temperatura do alimento fica igual à temperatura do interior da geladeira, ele para de perder calor, entendeu? Então, quando ele fica na mesma temperatura, existe o equilíbrio térmico. Então, ninguém perde mais calor para ninguém. Então, é assim que funciona. Sempre existe uma busca pelo equilíbrio térmico, que significa que todos os corpos tendem a ficar na mesma temperatura. Para isso, alguns vão ganhar caloria, outros vão perder caloria. Então, é o que a gente vai ver agora, como que funciona o princípio da troca de calor. Bem, vamos considerar um sistema com dois corpos. Para a gente entender esse princípio, nós sempre temos que imaginar que esse sistema ele é fechado, tá? Ou seja, o corpo A só troca calor com o corpo B e o corpo B só troca calor com o corpo A. Eles não trocam calor com meio, onde eles estão, só entre eles. Tá? Então, como que funciona isso? A nível de exemplo, a gente vai supor que o A tem uma temperatura menor do que o B. Tá? E a gente viu na última aula que a troca de calor ela sempre se dá do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, o que vai acontecer? O corpo B que vai perder caloria. Então, ele vai perder uma certa caloria QB. Já o corpo A vai receber caloria. Então, ele vai receber uma certa caloria QA. Tá? Esse princípio da troca de calor, ele diz o seguinte, que a quantidade de caloria que A vai receber é igual a menos a quantidade de caloria que B vai perder. Ou seja, QA mais QB é igual a zero. Tá? Então, nesse sistema, a quantidade de caloria que um recebe e o outro perde vão ter sinais trocados. Então, quem vai perder vai ter o sinal negativo, quem vai ganhar vai ter o sinal positivo. Positivo no sentido de que ele está ganhando caloria, o outro negativo no sentido que ele está perdendo caloria. Então, como um perde para o outro ganhar, a mesma quantidade que um perde, o outro ganha. Então, a gente tem essa formulazinha aqui, que A mais QB igual a zero. Eu dei um exemplo aqui para 2 corpos, mas se fossem 3 corpos, 4 corpos, 5 corpos, ia valer a mesma coisa. Digamos que eu tivesse A, B, C, D. Então eu teria QA mais QB mais QC mais QD igual a zero. Tá? Então esse é o princípio da troca de calor, obedecendo à lei zero da termodinâmica, que é a lei do equilíbrio térmico. Ok? Então vamos voltar agora para o exercício. A massa do corpo em questão é de 10 kg. Isso equivale a 10.000 gramas. Tá? A unidade que nós temos que usar é grama. Então, se tiver em quilo, tem que passar para grama. Ok? Se tiver em miligrama, tem que passar para grama. Sempre tem que transformar em grama. O calor específico do corpo também é dado no exercício. É 0,60 cal barra grama graus Celsius. A temperatura inicial do corpo é de 40 graus Celsius. A temperatura inicial da água é de 25 graus Celsius. O calor específico da água é de 1 caloria por grama graus Celsius. A massa da água é desconhecida, é o que a gente quer descobrir, então vamos dizer que tenha m gramas de água. Ok? Então agora aqui a gente tem que fazer uma interpretação. Então qual a massa de água que deve ser usada para que a temperatura de equilíbrio seja de 37 graus Celsius? Então vamos lá. Vamos ver cada informação que foi dada pelo problema. A variação de temperatura da água, né, uma temperatura inicial para uma final, vai ser de 37, onde é o ponto de equilíbrio, menos 25, onde é a temperatura inicial dela. Então vai ser de 12 graus a variação de temperatura. A variação de temperatura do corpo, né, que é uma temperatura final menos uma inicial, também vai ser 37, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do corpo, que é de 40 graus. Então, 37 menos 40 menos 3 graus Celsius. Bem, isso significa que ele vai perder 3 graus Celsius. Então, daqui eu já entendo que esse corpo aqui, ele vai perder, né? Como ele vai diminuir 3 graus Celsius, então para ele diminuir a temperatura, ele tem que perder caloria. Não foi isso que a gente viu? Para diminuir a temperatura, tem que perder caloria. Para aumentar a temperatura, tem que receber caloria. Então, a água vai receber caloria. O corpo vai perder caloria. Então, a água aumenta, logo recebe caloria. O corpo diminui a temperatura, logo perde caloria. Ok? Bem, vamos chamar de QA a caloria recebida pela água e de QC a caloria perdida pelo corpo. Então, temos, pela fórmula que a gente viu, QA mais QC igual a zero, tá?
é a formulazinha do equilíbrio térmico. Então, após o equilíbrio térmico e usando a fórmula que a gente viu lá, que é a quantidade de caloria necessária para variar de ΔT graus Celsius, uma massa M de certo corpo com calor específico Czinho, é igual a MC ΔT, multiplica tudo. Então, segue o seguinte. M é a massa que eu quero descobrir. 1 calor específico da água. 12 a variação de temperatura da água. 10.000 gramas a massa do corpo. 0,6 o calor específico do corpo. Menos 3 graus Celsius a variação de temperatura do corpo. Tudo isso tem que dar igual a zero. Fazendo as contas, eu descubro que 12 vezes a massa é igual a 18.000. Divido os dois lados por 12, a massa é igual a 1.500 gramas. Se eu quiser dar a resposta em quilo, então a massa da água que deve ser colocada ali no sistema tem que ser de 1,5 kg. Tá? Então, se eu botar 1,5 kg de água, tá, eu consigo fazer com que o equilíbrio térmico se dê a 37 graus Celsius. Beleza? Bem, agora vamos para a letra B. A letra B é análogo à letra A. Tá? Análogo. A única diferença é que a temperatura inicial da água agora é 19 graus. Antes era 25. Isso vai mudar a variação de temperatura da água, que agora, antes era de 12 graus Celsius, agora vai ser de 18 graus Celsius. Lembrando que a variação de temperatura ela se dá pela temperatura final, que eu chamei de T1, menos a temperatura inicial, que eu chamei de T0. Então, o equilíbrio térmico, ainda assim, mesmo na B aqui vai se dar a 37 graus Celsius, então 37 menos 19 dá 18. Agora é só colocar na fórmula, Q é igual a M Czinho ΔT. E usar também a formulazinha do equilíbrio térmico, tá? Então aqui a gente tem a massa, que a gente está procurando, calor específico da água e a variação de temperatura da água, ok? Isso aqui é o QA. Aqui a gente tem a massa do corpo, calor específico do corpo e a variação de temperatura do corpo, beleza? Tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar zero, ok? Então, fazendo as contas, a gente tira que 18 vezes a massa dá igual a 18.000, dividindo os dois lados por 18, M é igual a 1.000 gramas. Ou seja, nesse caso, a massa de água que deve ser colocada lá é de 1 kg, ok? Então, é só uma questão da gente organizar os dados dados pelo problema, tá? E depois aplicar os conceitos e utilizar as fórmulas, beleza? Qualquer dúvida, já sabe, só perguntar. Vou deixar para vocês aqui algumas sugestões de exercícios, tá bom? As fórmulas que vocês vão precisar para resolver esses exercícios são as 3 que nós estudamos. Capacidade térmica, que é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Calor específico, que é igual à capacidade térmica dividido pela massa. E calor latente, que é igual à quantidade de calor necessária para que o corpo experimente a mudança de estado físico dividido pela massa. Então, essas 3 fórmulas que nós vamos utilizar aqui, tá? E também o princípio das trocas de calor, tá? Que quando você tem um sistema isolado, você tem vários corpos, o corpo de maior temperatura tende a perder calor para o corpo de menor temperatura, E todas essas calorias que um perde, o outro ganha, se você somar tudo, vai dar igual a zero. Lembrando que quem perde caloria tem sinal negativo e quem ganha caloria tem sinal positivo. Então, usando essa formulazinha, a gente consegue resolver essas 5 questões que eu deixei para vocês aqui. Beleza? Depois, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e depois eu vou postar a videoaula com a solução de todas as questões. Mas é importante que vocês tentem fazer, porque a única maneira de aprender é tentando fazer, porque é ali que você vai identificar, na hora de você tentar fazer o exercício, é ali que você vai identificar o que realmente você aprendeu, o que realmente você entendeu, o que você achou que não tinha entendido, mas na verdade entendeu. É ali que vai ficar claro na sua mente onde está a tua dificuldade, o que você conseguiu assimilar, processar e o que você não conseguiu. Então é necessário que você tente fazer, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!